sabe, tô pensando aqui, hoje é 30 de maio, rapaz, de 2018, nós estamos iniciando mais uma live aqui no Facebook do Terceiro Tempo, chamando você a participar conosco, convidando você a participar conosco de mais esta live. Eu já recebi até a notificação da live aqui. Nós tivemos agora há pouco sorteio de Copa do Brasil, né, da fase quartas de final, os confrontos das quartas de final. E aí é o seguinte, os jogos serão Corinthians e Chapecoense, Vasco e Bahia, Vasco ou Bahia versus Palmeiras, lembrando que o Bahia já venceu o primeiro jogo por 3-0, o jogo da volta só depois da Copa, Flamengo e Grêmio, olha que jogaço, e aí Cruzeiro ou Atlético Paranaense, Cruzeiro venceu o primeiro jogando lá em Curitiba por 2-1, contra o Santos que já está classificado, certo? Os jogos semifinais serão realizados no mês de agosto, nas 4 semanas de agosto, ida e volta. E aí é o seguinte, quem vencer de Corinthians e Chapecoense enfrenta Flamengo ou Grêmio, quem vencer de Vasco, Bahia versus Palmeiras enfrenta, obviamente, Cruzeiro, Atlético Paranaense ou Santos. Este é o caminho aí agora até a decisão da Copa do Brasil. Então, 2 classificados ainda a definir. E com um detalhe interessante também, só para a gente passar a ficha, Corinthians, Vasco ou Bahia, Grêmio e Santos iniciam a fase quartas de final jogando em casa, ou seja, decidirão fora, e o Palmeiras dos paulistas aqui terá a prerrogativa de definir em casa o seu confronto contra ou Vasco ou o Bahia, né, João Antônio? Demos uma passada aqui mais generalizada nessa questão da Copa do Brasil, porque você estava falando agora há pouco de Cruzeiro e Palmeiras. Eu queria que você me falasse por que Cruzeiro e Palmeiras veio à sua mente, porque eu tenho registro para fazer hoje. Olha, bom dia, Frank, bom dia aos amigos que nos acompanham aqui nos portais do Terceiro Tempo. Não tocou ainda a sirene lá fora, Mas já, hein? Já daqui a 2, 3 minutinhos está tocando, não sei se meu relógio está certo ou não. É que a gente está fazendo uma projeção de quem são os favoritos para conseguir as vagas para a fase semifinal. E não dá para negar que o Corinthians tem mais time que a Chapecoense. Claro que isso é tudo no papel. Agora é jogo mata-mata, jogo ida e volta, de uma competição importante, que dá muito dinheiro. Então, é diferente. Tá tocando agora, nem 2 minutos. O relógio então está errado. Deu para perceber. 2 minutos atrasado. Então é o seguinte, isso a gente está colocando no papel. A gente tem que comentar alguma coisa, a gente pode ficar em cima do muro e falar que tudo pode acontecer. Claro, futebol é futebol, mas o Corinthians é favorito contra a Chapecoense. Mas tem o problema de ter que decidir fora de casa. O Corinthians hoje já não é um time tão confiável como o do ano passado, chegou à sua 10ª derrota no ano. O Corinthians vinha perdendo muito pouco nos últimos anos e agora perdeu 10 jogos já em maio. Então é um jogo em que o Corinthians é mais time, mas não é um favorito total contra a equipe da Chapecoense, né? E desse outro lado da tabela nós temos também Flamengo e Grêmio. O Flamengo tem a vantagem de jogar a segunda em casa, é o confronto que eu entendo mais equilibrado de todos eles nessa fase semifinal, porque o Grêmio tem um grande time, tudo isso também sem saber como vão estar esses times depois da janela de transferências do meio do ano, porque o Atlético Mineiro, por exemplo, que não está na competição, já está perdendo vários jogadores, e se comenta que o Grêmio também vai perder. Então todo mundo vai ficar sem um outro jogador. O Corinthians pode ficar sem o Rodriguinho. Então o que a gente está falando é hoje, panorama de hoje. Corinthians favorito, só que decide fora de casa. Então, eu queria que você falasse só do Palmeiras e Cruzeiro, que tem uma curiosidade hoje. Por isso que eu te perguntei do Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro foi um confronto que aconteceu na última etapa, né, na última competição, no ano passado, né, que até o próprio gol da classificação do Cruzeiro... Teve aquele 3-3 aqui no Allianz Parque. O Cruzeiro fez 3-0, o Palmeiras empatou e lá no jogo de volta o Palmeiras ganhava. Acho que até sábado tinha sido a última vez que o Palmeiras havia tomado 3 gols aí no jogo. E acabou tomando o gol do jogador que hoje atua pelo Palmeiras. O lateral esquerdo, Diogo Barbosa, que fez o gol de cabeça, é um lateral esquerdo, né? Deixaram ele sozinho na área e esse gol acabou eliminando. O Cuca ainda brincou, não sei o que ele está fazendo lá, não sei o que está, tem nada que está fazendo. Mas ele estava lá, né? Ele estava lá. Estava dentro de campo? Estava dentro de campo e os jogadores do Palmeiras marcaram ele. E já foram 2 vezes para as finais da Copa do Brasil, para a decisão da Copa do Brasil. E é aí que eu queria chegar. Então, o Cruzeiro ganhou uma. Com aquelas atuações do Marcelo Ramos, que o que fazia de gol no Palmeiras, todo o time que ele jogou, ele fez gol no Palmeiras. É um negócio impressionante. E aí
Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Palmeiras. No finalzinho do jogo ali, o Palmeiras precisando também do resultado, o Veloso acabou soltando uma bola ali e o próprio Marcelo Ramos fez o gol. E aí, no ano seguinte, não, acho que 2 anos depois, a gente teve o troco do Palmeiras em cima do Cruzeiro e lance parecido, porque no finalzinho do jogo o Palmeiras ganhava de 1-0, precisava ganhar de 2-0, houve uma falta do Zinho, aí foi o Paulo César que largou a bola e o Palmeiras acabou fazendo aquele gol do Oséias. É aí que eu queria chegar. Sabe que dia foi aquele jogo? 30 de maio de 1998, ou seja, 20 anos atrás. Hoje, então, o palmeirense comemora 20 anos da primeira conquista da Copa do Brasil. Os 2-0 aqui no estádio, foi no Morumbi, né? O jogo foi no Morumbi. Com o gol do Oséias. O primeiro gol foi do Paulo Nunes, eu acho. Ele foi sobra de falta também? Foi do Paulo Nunes, eu acho. Eu lembro que foi o Paulo Nunes. Não sei se foi. E aí o que aconteceu com esse resultado foi o resultado que classificou o Palmeiras para a Libertadores no ano seguinte e o Palmeiras ganhou. Conquista. Isso mesmo. Então começou daí. Esse jogo que teve arbitragem, 30 de maio de 98, no estádio do Morumbi, 2-0, arbitragem de Sidraque Marinho. Lembra dele? Mandrake Marinho. O Carlos Eugênio Simon apitou o primeiro jogo, que foi 1-0. Os gols do Paulo Nunes, 12 minutos do primeiro tempo, e do Oséias no minuto final do jogo, né? Lembrando essa cobrança de falta aí que o João Antônio citou. Nessa projeção eu estou fazendo isso porque eu vejo o Palmeiras favorito contra a Bahia ou o Vasco, mais o Bahia, porque o Bahia já ganhou de 13 o Vasco, já está praticamente nessa fase. Você está projetando um Palmeiras e Cruzeiro na semifinal. E o Cruzeiro passa pelo Atlético Paranaense e já mostrou, inclusive, no domingo passado, que está com mais time que o Santos. E pelo atual momento do Santos, uma crise sem tamanho, né, sem precedentes nos últimos tempos. O Santos já teve crises piores, é evidente. Então eu estou projetando Corinthians contra Flamengo ou Grêmio, esse é o jogo mais equilibrado, e Palmeiras contra Cruzeiro. Tudo isso hoje, na situação de hoje, que pode mudar muita coisa até agosto. Olha só, Veloso, Kleber, Roque Júnior, Neném, lateral direito, Rogério Pedalada, Alex, Galeano, Zinho, Oséias, Paulo Nunes, time que foi campeão da Copa do Brasil em 30 de maio de 1998, 20 anos atrás, portanto, Palmeiras comemorando hoje o título da primeira Copa do Brasil de sua história. O Arilson, o Almir, aquele volante velocista, e o Pedrinho, que era um volante, né, entraram também nesta partida. O Filipão era o técnico. Lembranças aí, reminiscências da Copa do Brasil, num dia que nós tivemos os sorteios dos jogos das quartas de final e num dia em que nós teremos Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, muita coisa indicando aí, fazendo referência à data, né? Quem sabe não sei se, imagino que lá no Palmeiras, se eu lembrei da data hoje aqui, né? Imagino que lá no Palmeiras alguém tenha lembrado. Então imagino que talvez nós tenhamos até alguma espécie de homenagem ou de lembrança no jogo, mais à noite, né? Pelo menos pro Cruzeiro não, mas pelo menos por parte do Palmeiras, né? De repente seria uma boa aí, se o fornecedor de material esportivo tivesse feito, por exemplo, um uniforme especial para o jogo de hoje. O jogo é contra o Cruzeiro lá em BH, então vamos jogar com um uniforme igual daquela época. Seria marketing, né? Seria marketing, olha, e para marcar também, as nossas conquistas, as conquistas do Palmeiras são sempre marcantes, serão sempre lembradas para fazer parte aí da sua história, evidentemente. Quem sabe até homenagens aos campeões aí da Copa do Brasil. De 20 anos é importante, claro, né? emblemático. Não é 13 anos, claro, todo ano você comemora uma conquista, não todo ano você comemora aniversário, mas existem datas especiais. Então, data de bodas, por exemplo, ela é muito mais especial do que o aniversário que você faz numa outra oportunidade. E 20 anos de um título, jogando contra o mesmo aniversário, é uma situação diferente. Uma série de coincidências aí. Bom, você já comentou aí a respeito dos confrontos, João. Uma outra situação interessante é que, assim, para as quartas de final, o VAR será utilizado. O assistente de vídeo da arbitragem, não é árbitro de vídeo, né, gente? Que árbitro de vídeo ele é o assistente de vídeo da arbitragem. Ele será utilizado. A CBF confirmou, o Manuel Flores confirmou durante o sorteio aí, falou das dificuldades que a CBF vem encontrando para implementar, mas conforme foi combinado, a CBF vai utilizar o assistente de vídeo na fase quartas de final. Eu temo por isso, principalmente numa fase de quartas de final. Você vai falar assim, mas uma fase importante requer realmente mais cuidado com a arbitragem.
mas ele não tá treinado. E não tem uma especificação de como que ele será usado. Esse é o meu grande problema em relação ao árbitro de vídeo. Eu acompanho todos os esportes e a gente sabe que nos outros esportes a gente tem definições claras de quando ele pode ser usado, quantas vezes por tempo, quantas vezes por set no tênis, por tempo no vôlei. Então, esse tipo de coisa, ele é utilizado. Por exemplo, não tenha dúvida, no atletismo, por exemplo, a gente tem um Photoshop que define, às vezes, algumas provas em que os adversários chegam na frente. Na natação tem também o toque na borda da piscina. Tudo isso é feito com vídeo. Mas só que nesses casos, existe já uma tradição, um treinamento e uma regulamentação. Agora, como que ele vai ser usado? Todos os lances de impedimento? Todos os lances em dúvida de falta dentro da área? Todos os lances de gol anulado? O técnico pode pedir? Quem pede é o árbitro? Ele avisa o árbitro? E se ele avisar num momento e não avisar no outro, como é que fica? Ele vai parar o jogo toda hora? Então, a minha preocupação é essa. Estão colocando o árbitro de vídeo e não estão regulamentando como será essa utilização. Você tem que regulamentar para ficar claro. Para ficar claro. Porque senão não adianta. Aí tem um jogo, Flamengo e Grêmio. Aí tem um lance no primeiro tempo pro Flamengo, duvidoso e tal. Aí o árbitro, vídeo tá aqui. Anulei o gol, anulei o lance. Aí no segundo tempo, tem um lance pro Grêmio, em dúvida também, que não é marcado. Então, quer dizer, se você vai marcar quando, em todo jogo, quais as situações. Então, eu acho que isso é que o seu Flores tem que deixar bem claro. Porque, como eu diria, né, eu estou querendo fazer algumas piadinhas todo dia, né, nem tudo são flores quando você coloca o árbitro de vídeo, né? Então, mas eu creio assim, né? Estou imaginando aqui que a CBF não vai colocar um negócio para funcionar sem ter as devidas regras, né, de como é que isso será aplicado. Que passem elas. Então, peraí, João. Então, acontece o seguinte, a fase quartas de final da Copa do Brasil, ela será pós-Copa do Mundo, né? E na Copa nós teremos a utilização do árbitro de vídeo. Acho que passa muito por aí também. Nós teremos um dos árbitros assistentes com a utilização do vídeo, que será brasileiro, que será o Wilton Sampaio. Eu acho que ele vai trazer essa expertise e a partir daí também a CBF deve normatizar e estabelecer como será a utilização desse árbitro, né, do assistente de vídeo. Acho que assim, você tendo um erro capital que passou pelo árbitro, evidentemente que o assistente de vídeo vai corrigir lá, independentemente disso acontecer 1, 2, 3, 17 vezes, né? Eu acho que um erro capital não pode deixar passar. Agora, situações, por exemplo, como um impedimento, a gente precisa saber como é que vai ser utilizado, o cara vai lá, faz um gol, aí começo do lance lá, o cara estava impedido, então você tem que voltar atrás, marcar um impedimento. Pô, não aconteceu o gol, então imaginou, tá bom, segue o jogo, errou, mas pelo menos não influenciou. Mas é como o João está destacando, tudo isso tem que ser muito bem explicado, tudo isso tem que ser passado principalmente por torcedor, porque senão o cara começa a assistir a televisão, o cara tá vendo o jogo lá na televisão, ou ele tá lá no estádio assistindo o jogo, aí entra um lance com a interferência do assistente de vídeo, ele não sabe nem por que aconteceu, nem como aconteceu, porque não foi explicado, né? Então, assim, a CBF vai ter que explicar isso, evidentemente. E outra coisa, a ideia que você deu, que eu achei muito boa naquele momento do jogo Palmeiras e Corinthians, aquela confusão, eu acho que isso é fundamental também, a gravação dos diálogos, que você colocou no dia seguinte aqui na nossa live, que você achou que de repente isso aí poderia tirar uma dúvida de quem foi, se teve ou se não teve. Então isso eu acho fundamental, para a gente ter depois quem cobrar, se houve um erro de um lado, foi dado, se houve um erro do outro que não foi dado, por que esse árbitro de vídeo errou aqui e não errou para o outro lado? Então aquilo que você colocou, com muita propriedade naquele dia do jogo Palmeiras e Corinthians, depois daquele dia, eu acho que isso aí é fundamental para transparência, gravar a conversa. Claro. Irã Oliveira, hoje o tricolor do Morumbi vai confirmar a boa fase, tem o Botafogo logo mais aqui no estádio do Morumbi. Roberto Rodrigues mandando um salve pra gente. O Irã é de Santa Bárbara do Oeste, terra do Cezão, né? César Cielo. O Maxwell Dantas, o Eudes Vieira, Corinthians campeão brasileiro, bicampeão paulista, seu forte no mercado ou na Arábia. São Paulo 10 anos sem ganhar nada, está lembrando aqui. A Leila Maria Sturfaldi diz que nós somos 10, viu, o João Antônio? Estamos tentando, né? Falando de Copa do Brasil e falando também
do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar como é que será a aplicação aí do árbitro de vídeo, até porque, queiram ou não, como está regulamentado, pelo menos assim, está autorizado pela FIFA, faz parte do jogo agora, a gente em algum momento vai ter que experimentar, vai ter que colocar em prática, certo? Então assim, não é seja o que Deus quiser, vamos torcer para que façam da melhor maneira e que isso venha melhorar a condição para os atletas e minimizar os erros de arbitragem. Erros acho que vão ocorrer também porque eles sempre fizeram parte do jogo, né? Agora, prejudicar A ou B, isso é que a gente precisa minimizar, né? Os clubes, assim, até pelo investimento, pelo trabalho do dia a dia, o clube não pode sair de campo com a sensação assim, pô, o árbitro errou e errou feio e por causa deste erro nós fomos eliminados ou nós perdemos o jogo, né? Isso aí aqui, assim, eu não concordo, não acho certo. Então, relembrando, Corinthians, Vasco ou Bahia, Grêmio e Santos iniciam a trajetória nas quartas de final jogando em casa. O Corinthians e o Santos, dois paulistas, fazendo o primeiro jogo na Arena do Corinthians e na Vila Belmiro, ou se o Santos optar por jogar no estádio do Pacaembu, e só o Palmeiras com a prerrogativa de definir em casa, né, João? Ficou assim. Exatamente. Por isso antes mesmo, da gente entrar no Brasileiro. Por isso mesmo eu acho isso. É o que a gente comentou até aqui. Se eu tivesse que apontar, eu colocaria Corinthians, Flamengo ou Grêmio, Palmeiras contra Cruzeiro, isso nesse momento. Até agosto tem muita coisa, tem muita... É isso aí, João. Olha só, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, jogos 7h30 da noite, Vitória e Internacional, Vasco da Gama e Paraná. Esse vai dar sono ou vai dar raiva, ou os dois. Sport e Atlético Mineiro. 9 da noite tem Chapecoense e Ceará, São Paulo e Botafogo, o jogo será no Morumbi. E às 9h45, Cruzeiro e Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Os jogos das 9h45 especialmente, bons jogos, hein? Ótimo. Sempre com o Grêmio em campo, a gente espera bom jogo. Ótimos jogos, o Grêmio jogando em casa, ele sai muito mais para o jogo, o Fluminense vem surpreendendo, o que não é até redundante, né? O Fluminense surpreendendo, o que não é uma surpresa quando se tem no banco um técnico como Abelão, que é um técnico de alto nível, gosto muito do trabalho do Abelão, e esse Pedro aí que está fazendo muito gol, está sendo um jogador revelação, um jogador para futuro. Logo, logo, se esse garoto continuar assim, não vai estar no Fluminense, não. Esse é o problema da janela, né? Porque o cara começa a aparecer, daqui a pouco vem a janela, não digo que ele vai para o Real Madrid, para o Barcelona, mas como o mercado europeu é muito grande, alguém já deve estar de olho. E o outro jogo, entre Cruzeiro e Palmeiras, a gente já falou aqui, é um confronto que o ano passado teve tradição na Copa do Brasil, já teve outros anos em disputa de título. O Cruzeiro fez o jogo contra o Santos para o gasto, não foi um time, mesmo jogando fora de casa, que fez uma exibição tão brilhante, que foi beneficiado pelo momento atual ruim demais do Santos, acabou ganhando o jogo, resultado importante, mas ainda não é um time totalmente confiável. É um grande time, mas não é confiável. E o Palmeiras, com essa pressão em cima, já tem pressão agora em cima do Jailson, que salvou o Palmeiras nos últimos 3 anos. Tem mesmo. Aí tem reunião do Dudu com o diretor de futebol, executivo de futebol, com a torcida. O que a torcida tem que se reunir com o jogador do time do Palmeiras? O Palmeiras andou para trás nessa Então o Palmeiras está pressionado, o Roger está pressionado. Eu acho que em caso de um novo mau resultado, não um empate contra o Cruzeiro não é um resultado ruim, mas se o Palmeiras perder, o Roger não fica até sábado não. E olha, uma informação aí a respeito do Palmeiras, caso o Gustavo Scarpa ainda está na justiça, né? Só que o Palmeiras está meio devagar nessa parada aí. O que está acontecendo é o seguinte, lá no Rio de Janeiro, o que acontece é o seguinte, o Fluminense está tentando, não se respaldar, né, mas tentando projetar já o futuro do jogador caso vença na justiça. E aí o que acontece? Há um entendimento, um início de entendimento, uma negociação entre o Flamengo entre o Fluminense e o Benfica. Se o Fluminense ganhar a causa na justiça, o Gustavo Scarpa pode parar no Benfica e o Palmeiras ficar, com o Pires na mão. Por quê? Porque não teve uma atitude também aí durante esse processo. Deveria ter procurado lá a diretoria do Fluminense e falar, vamos acertar isso aqui porque a gente quer o jogador, porque o Palmeiras fez um acerto com o atleta. Aí vem adotando a seguinte postura, o problema é do Scarpa com o Fluminense, deixa a justiça resolver. O problema é que se a justiça resolve e dá o ganho de causa para o Fluminense, aí o Palmeiras vai ter que se coçar, porque não adianta depois que a justiça resolver também, ô Fluminense, vamos lá, vamos acertar. Aí o Fluminense, obrigado amigão, já acertei aqui com o Benfica, você acertou com o Gustavo Scarpa, agora o problema é de vocês, da nossa parte ele está negociado com o Benfica. Então o rolo pode ficar ainda maior, e aí
veio uma série de questionamentos, né? Palmeiras fez investimento, ele jogou entre luvas e não sei o quê, contratou o cara desvinculado do Fluminense, mas aí pagou empresário, não pagou empresário, deu comissão, não deu comissão, deu luvas para o jogador. Como é que fica isso aí? Como é que fica essa questão? Olha, o Alexandre Matos está... Eu digo Alexandre Matos porque ele é o executivo que toma conta do departamento de futebol, certo? Então acho que a responsabilidade maior passa por ele. Se de fato tudo isso estiver acontecendo, está marcando uma toca danada. Vem sendo pressionado também. Só que aí tem mais uma coisa. Há um tempo atrás, a patrocinadora do Palmeiras, que também... cuja proprietária é conselheira do Palmeiras e quer ser presidente do Palmeiras, disse o seguinte em uma entrevista: se o Alexandre Matos sair do Palmeiras, eu tiro o patrocínio. Olha só que ponto chegamos. E aí, você vai permitir, por exemplo, que um executivo que um executivo de futebol faça tudo isso? Enfie os pés pelas mãos? Pegue o jogador e vá a tiracolo fazer reunião na sede da torcida uniformizada? Esteja com a possibilidade de perder um jogador da qualidade do Gustavo Scarpa, quando o Lucas Lima, em que ele insistiu para fazer um investimento alto também, não está jogando nada. Que você tem um Moisés lesionado, um Guerra lesionado, um Johan que está tentando despontar, e você não tem o Gustavo Scarpa à disposição, e você fica acomodado, vamos deixar a justiça resolver? Será que tudo que esse executivo de futebol faz é acertado? É correto? Será que ele não merece também ser pressionado, ser questionado, ser exigido por dar um retorno um pouco melhor? Porque contratar por contratar, com dinheiro eu tenho o contrato. Com dinheiro eu tenho o contrato. Então, assim, vamos ficar um pouquinho mais atento também às coisas que estão sendo vinculadas do Palmeiras uma coisa com a outra. Se o executivo de futebol sair, eu tiro o patrocínio. Olha, se estiver fazendo mal para o clube, tem que sair o executivo de futebol e o seu dinheiro também, o seu patrocínio também. Se ele for condicionado sempre a alguma atitude, ou a permanência de A, de B ou de C, ou a isso ou aquilo, ele não está sendo bom para o clube. E não dá para entender essa paixão, né, pelo Alexandre Matos, porque, com todo respeito ao trabalho dele, ele ganhou o quê até agora? Nada. O Palmeiras tem 2 títulos aí da gestão, né? Agora, ganhou. Agora, muita contratação, gente. No ano passado não ganhou nada, e esse ano o time está bem em algumas competições, mas começa a tropeçar em outras. Então eu acho que é o seguinte, você tem toda a razão, e ele é um diretor, um executivo remunerado. Isso aí. Remunerado. Se a gente fizer alguma coisa errada aqui, Milton Neves vai vir e vai dar um puxão de orelha na gente. Então, esse que é o detalhe importante. Naquela época do futebol, de antigamente, de outrora, em que os dirigentes de futebol eram amadores, eram diretores de clube, do próprio clube que estavam lá para ajudar, para colaborar, muitas vezes com atitudes paternalistas com alguns jogadores, aí era uma coisa diferente. O presidente, ele indicava o diretor de futebol, ele ficava até meio sem jeito de tirar o dirigente porque era parceiro dele na chapa, no clube. Agora não, agora os supervisores, executivos são remunerados. Então, se eles estiverem fazendo coisas erradas, tem que ser cobrado sim. E aí não adianta, o seu Maurício Gagliotti fica em cima do muro porque ele precisa do dinheiro da Leila, está do lado dela nesse processo dela tentar ser presidente do clube, e aí ele vai ficar o quê? Como um fantoche? Quem está mandando no clube agora já é a Leila, ela já é presidente, para dizer que vai tirar o dinheiro se o Alexandre Matos sair? Então quem tem que falar também é o seu Maurício Gagliotti. E outra coisa, se for para ficar condicionando patrocínio à permanência de A, B ou C, do diretor, de não sei quem, do jogador, do presidente, você tem que pensar no clube, não tem que pensar nas coisas. O clube só serve se for do jeito que você quiser. Aí não, né? Aí tá errado. O clube é maior do que todo mundo. É maior, inclusive, do que a vossa empresa e do que o seu dinheiro também. E hashtag volta Paulo Nobre, pronto, falei. Jaqueline Reis, vamos lá, Timão, dar a volta por cima, ótimo dia para todos. É a Jaqueline de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nos jogos das 9 da noite, Chapecoense e Ceará, São Paulo e Botafogo, jogo para o São Paulo marcar posição no campeonato, né? Jogo para o São Paulo mostrar que realmente não está com essa campanha à toa,
O Aguirre vem fazendo um belíssimo trabalho, ele veio com um pé atrás de todo mundo, mas os próprios jogadores do São Paulo já estão elogiando demais o Aguirre, dizendo que ele vem sendo um treinador de caráter honesto, que se tem que falar alguma coisa, fala na cara, se tiver que tirar do time, tira e pronto. Então isso é que o jogador de futebol precisa, de um cara que seja honesto, um cara que fale a verdade. E o Aguirre está conseguindo conquistar o elenco do São Paulo. E a partir daí, conquistando um grupo, você tem muito mais chance que a coisa dê certo. Então eu estou falando aqui, é muito cedo para dizer, o São Paulo do jeito que está vai disputar o título. Não é isso, mas o que ele está fazendo é deixar o time bem longe daquilo que muita gente pensava no começo da temporada, que o São Paulo ia brigar para não cair. E tem sim o dedo do Aguirre, eu volto a falar. Não achava que o Aguirre seria o técnico ideal, achava que ele ia virar um númerozinho naquela estatística de técnicos demitidos. Vai ser um dia evidente, mas até aqui o trabalho dele vem sendo muito bom. Bom, como o Atlético Mineiro e o Flamengo jogam somente nesta quinta-feira, dependendo do resultado do Fluminense, que joga fora de casa contra o Grêmio, o São Paulo pode, atenção, dormir na liderança, né? Dormir na liderança de quarta para quinta-feira até o término da rodada, né? E aí, vamos dizer assim, o São Paulo voltou à liderança de Porto. Calma, deixa eu terminar a rodada. Mas é um jogo perigoso. O Botafogo é um time traiçoeiro. E é bem dirigido pelo Alberto Valentim. O Botafogo é um time traiçoeiro e um time que é exemplo do São Bento na Série B, empata muito. Então eu não sei, acho que o São Paulo vai pegar um adversário fechado, vai ser diferente dos últimos jogos. E aí, vamos ver, eu não sei, estou sentindo um cheirinho de empate nesse jogo, mas isso é palpite, como diriam aí o nosso, né? É isso aí. Mais cedo tem Sport e Atlético Mineiro, jogo lá em Recife. O Sport disputou um mini campeonato paulista de 6 pontos, ele ganhou 4, certo? 1 contra o Corinthians lá, 3 contra o Palmeiras aqui. Atlético Mineiro com essa apreensão aí já de desmanche para o período de Copa do Mundo e janela. Vasco e Paraná, Vasco e Paraná é um capítulo à parte. E Vitória e Internacional são jogos das 7h30, João. O Vasco e Paraná é um jogo que normalmente São Januário você colocaria o Vasco como favorito até pela campanha do Paraná, mas não dá para acreditar no Vasco do jeito que está. O time está numa crise enorme. A gente tem o Sport Atlético Mineiro, o Sport motivado pela vitória contra o Palmeiras, o Atlético fazendo uma boa campanha no campeonato até agora, uma campanha já que só disputa esse campeonato, saiu dos outros que vinham disputando, né? Então eu acho que são jogos sem muita vitória internacional também, é um jogo de muito equilíbrio, o Inter vem crescendo. Jogos bons, mas realmente os jogos melhores ficam mesmo para o horário de 9h45. Legal. O Eduardo Arias diz aqui, vocês não sabem nada. É isso aí, meu, mas a gente está se segurando aí, são mais de 20 anos de profissão, tanto aqui quanto aqui, mas a gente está se segurando. Manda seus comentários aí para a gente ver o que é que você sabe também, que a gente fala aqui, tá bom? Falar meu tempo. O Jefferson de Moraes faz aqui alguns pronunciamentos, digamos assim, políticos, né, com relação à greve dos caminhoneiros e tudo. O Guilhermino também, aliás, ele manda um vamos lá, Timão. O Antônio Ferreira da Silva. O Jefferson, as manifestações, quando elas são autênticas e reivindicam algo que é da categoria, elas merecem todo o nosso apoio, né? Mas quando começa a politicagem no meio, pedir coisas retrógradas, né? Tem uma pesquisa hoje que foi publicada, acho que na Folha, diz que 87% dos brasileiros apoiam a manifestação dos caminhoneiros, o que é fato, é verdade mesmo. A manifestação legítima e que pediu uma série de melhorias para a categoria, ela foi apoiada mesmo por quase 87%, quase 90%, por quase todo mundo apoiando, certo? Só que desses 87% também ninguém queria pagar a conta, entendeu? Do que ficou para trás. São coisas e coisas. E outra coisa, né? Agora já começou a pintar, tem fundo político no meio, os caminhoneiros que aceitaram as propostas lá já estão voltando ao trabalho, alguns já revelando que estão sendo coagidos a manter bloqueios por aí. Enfim, vamos aguardar as informações, mas todos nós, acho que isso é o mais importante, né? Queremos sempre o melhor para o nosso país, o melhor para a nossa sociedade, afinal de contas é onde nós vivemos e mais do que isso, né? Onde nossos filhos, sobrinhos, as futuras gerações continuarão vivendo. O que eu temo agora é o reflexo disso, porque outras categorias, vendo o que o governo fez nessa greve, nessa manifestação de caminhoneiros, o que eu temo é isso, porque outras categorias vão se sentir na condição de também pleitear. Só que aí o meu problema, o meu medo é esse.
muitas categorias vão pleitear de forma acertada, que necessitam mesmo, e muitas outras não. Vão para o lado político e para o lado de se aproveitar de uma situação. Então, o meu problema em relação a essa primeira manifestação, que eu acho que foi real, foi uma manifestação necessária, o caminhoneiro sofre demais aí, o trabalho dele é muito difícil, claro. E eles vinham pagando para trabalhar, como a gente, na verdade, agora também anda pagando para trabalhar com o aumento excessivo, abusivo do preço de gasolina, porque roubar a Petrobras e a conta está sendo na gente, no nosso bolso, né? Então, algumas categorias têm razão sim. Meu medo é que outras que não têm vão se aproveitar do momento. E o Jefferson insiste aqui, falando do valor do combustível lá na cidade dele. Primeiro, quem está pagando R$8 no combustível não entendeu o real motivo da paralisação ou não entendeu como pode auxiliar no protesto, né? Evidentemente que existem exceções, né? Gente que tem que pagar de qualquer jeito, senão não vem trabalhar, mas faz uma semana que eu estou vindo trabalhar aqui sem utilizar meu carro, porque eu me propus a isso, entendeu? Eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso. Agora, é um absurdo o preço dos combustíveis aqui nesse país? Sempre foi. O governo está errado, está equivocado em querer tirar do cidadão até o couro, até a unha do dedinho do pé? Tá. Sempre foi assim, a gente deve combater isso mesmo, deve protestar, meu. Vamos que vamos falar o que está errado. O governo esfola a gente dos pés até a cabeça, e a gente tem que deixar isso claro também. É que às vezes, como nós não nos manifestamos, né? O governo fica acomodado também, o povo está lá, está pagando. A gente tem que mostrar, isso aí, a gente tem que mostrar de fato que nós não estamos satisfeitos, né? Na realidade, a melhor maneira de mostrar, pelo menos na minha opinião, é assim. É no dia da eleição, né? Só que a gente vai lá e acaba elegendo sempre os mesmos caras, eles acabam fazendo as mesmas coisas, e aquela novela, blá, 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 a gente sabe como é que é, corrupção, etc, etc, e a gente fica nesse terrível círculo vicioso. Olha, a rodada terá complemento na quinta-feira, Flamengo e Bahia, Corinthians e América Mineiro, Atlético Paranaense e Santos. Vamos falar dos jogos amanhã, né? Falamos também de Copa do Brasil, tivemos Série B e mais um empate do São Bento e Figueirense. Cheguei na redação, o João perguntou assim, Frank, e vê como é que foi o jogo do São Bento ontem. Eu falei, empate, né? Nem sabia quando tinha sido. E o Londrina venceu o Curitiba por 3-2 e o João havia dito isso aqui. Eu acho que o Curitiba vai beliscar o Coxa hoje. O Coxa que tinha entrado no G4, né, João? Um jogo entre dois times do mesmo estado, cria-se uma certa rivalidade e o time da casa tende a jogar melhor, como aconteceu com o Londrina ontem. E a gente teve alguns amistosos internacionais interessantes também ontem, né? Sim. A Argentina venceu o Haiti por 4-0, o Peru fez 2-0 na Escócia. Isso para falar dos times que vão disputar a Copa aí, porque teve uma série de amistosos aí também. O Panamá empatou 0-0 com a Irlanda, né? Com a Irlanda do Norte. E hoje o Japão perdeu para a Gana. O Japão perdeu para a Gana, que foi agora cedinho. Como é que foi a Argentina ontem, João? A Argentina 4-0. O Haiti é uma seleção muito fraca, né? O Haiti disputou apenas uma Copa do Mundo, que foi em 1974, quando o Haiti foi goleado por todo mundo, né? Tinha um goleiro chamado Francion, a dupla de ataque era Desire Sanon, e tinha o Vorbe, que era o único branco, que era um jogador que era quarto zagueiro e volante. E curiosamente, o Haiti teve o primeiro jogador suspenso por doping numa fase final de Copa do Mundo. Um zagueiro chamado Jean Joseph foi pego no exame de doping naquela Copa de 74. E aí não tinha jeito, a Argentina se poupou, 4-0, 3 do Messi e 1 do Agüero. O Higuaín começou jogando e o Agüero entrou no segundo tempo e marcou. E a gente tinha aquela dúvida em relação ao gol, quem começou jogando mesmo foi o Cabageiro. Olha, tá vendo? Hoje tem Áustria e Rússia, né? Hoje tem Áustria e Rússia. A dona da casa aí em ação. O Peru, um gol do Cueva. O Cueva fez um gol de pênalti e o Farfán, os dois que estão aí dividindo os holofotes do Peru depois da saída do Guerreiro, né? O Panamá mostrou contra a Irlanda do Norte que não vai chegar a lugar nenhum na Copa, é difícil, né? Não tem tradição, né? E Japão hoje contra a Gana, o Japão perdeu 2-0. Mas o técnico deixou muita gente que pode ser titular na Copa no banco. O Kagawa, o Okazaki, Muto, todos eles começaram no banco. O Japão tem um time de bons jogadores, mas como conjunto ainda não conseguiu se acertar. Não está se sustentando. Geraldo Silva, um abraço para você, um abraço também para o Fernando Girelli de Oliveira. Destaques olímpicos, João Antônio de Carvalho. Rapidamente, então vamos aqui com o jogo entre Brasil e Polônia.
nós tivemos o Brasil ganhando o primeiro set. Isso é Liga das Nações feminina. O Brasil ontem ganhou da Coreia, né, por 3-1, começando aí essa terceira semana. E hoje o Brasil está ganhando 25-20 o primeiro set contra a Polônia e já está 23-19 o segundo set. O Brasil pode chegar aí à sua 7ª vitória seguida na competição. Amanhã tem a Holanda, que está sediando esse quadrangular. Um jogo difícil para a seleção do Zé Roberto Guimarães, né? E só, como eu já tinha falado, prometido, jogos sul-americanos que estão acontecendo em Cochabamba, na Bolívia. Não dá para falar de medalha por medalha, porque é muita coisa. É uma competição que é nos moldes de uma Olimpíada e de Jogos Pan-Americanos, mas só com os países da América do Sul. E o Brasil está liderando o quadro de medalhas, 72 medalhas, 28 de ouro, 21 de prata e 23 de bronze, mas pertinho a Colômbia, com 71 medalhas. Olha a Colômbia aí, 25 de ouro, 24 de prata, 22 de prata e 24 de bronze. O terceiro é o Chile com 14, a Argentina 13, Venezuela com 12 medalhas, mesmo com a crise que atravessa o país, e a Bolívia, que é a dona da casa, a Cochabamba, tem apenas 4 medalhas. Legal, João Antônio. Olha, para falar de seleção brasileira, a seleção treina neste momento lá em Londres e pela primeira vez o Tite tem o grupo completo, já que o Marcelo e também o Casimiro se juntaram à seleção brasileira lá na capital inglesa, o Brasil que no domingo enfrenta a seleção da Croácia, a Áustria depois, né? A Áustria no outro fim de semana. Então tem a Croácia em Liverpool neste fim de semana e o Tite está abrindo o treino apenas nos minutos iniciais para a imprensa, depois vai tirar todo mundo e aí a gente deve ter ideia de como é que ele pretende formar a seleção para este primeiro amistoso pré-Copa. Tá legal, pessoal? A gente volta nessa quinta-feira para falar dos resultados da quarta, dar mais pitacos de seleção e falar mais. Grande abraço a todos. E gasolina. Torçam com moderação e não se esqueçam.